Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alex Lima, onde a história diz muito mais do que você possa imaginar. E hoje nós estamos aqui com mais uma história para contar para vocês que estão aqui nos assistindo, porque eu costumo dizer que a história é algo que ninguém pode apagar, a história é algo que agrega muito à sua vida e também à vida de outras pessoas também. E este canal tem esse objetivo de chegar até vocês com histórias de pessoas, de pessoas que se superaram, pessoas que tiraram da fraqueza a força, pessoas que tinham, humanamente falando, tudo para dar errado, mas passaram a dar certo, porque acreditaram em Deus, acreditaram em si mesma. E muitas pessoas que dão certo também se espelham em história de pessoas que deram certo. Então, eu convido você a estar comigo neste canal. Se inscreva, inclusive, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like aí. Tem várias entrevistas aqui no nosso canal, você pode procurar as que já temos aí, e eu tenho certeza que algumas vai se identificar muito com você. Então, você que também tem a sua história para contar também, no nosso chat você pode deixar o seu nome e dizer assim: eu quero contar a minha história, porque eu, Alex Lima, me tornei um caçador de histórias, e eu quero contar a sua história, eu quero contar aquilo que você já venceu, aquilo que você já experimentou na sua vida. Então, esse é o lugar, é o canal Alex Lima, e mais uma edição da história por trás da história, como chegamos até aqui. E sem mais delongas, sem mais demora, eu quero apresentar esse casal que, como todos que vê aqui nesse bate-papo, são meus amigos, são pessoas que eu conheço um pouquinho da história, mas eu também tenho interesse, eu estou curioso para saber coisas sobre a vida desse casal, que você vai saber agora quem é. Eu quero saber coisas que eu não sei, e certamente você que está agora aí no nosso canal vai ser o primeiro a saber dessa história que vocês vão acabar de ouvir aqui nessa tarde. Eu estou aqui com um casal jovem, casal de empresários, casal de servo de Deus. Esse casal, inclusive, tem muitas semelhanças com a minha vida, por exemplo. Eles são casados, têm 2 filhas, eu também tenho 2 filhas. Eles nasceram espiritualmente na mesma igreja que eu nasci. E as nossas histórias se encontraram e chegamos até aqui. Inclusive, eu quero deixar aqui de pronto aqui que essa pessoa que vai ser entrevistada hoje, ele também é um idealizador desse estúdio aqui, tá? Esse estúdio que antes era um gabinete pastoral e pós-pandemia se tornou um estúdio de podcast. Então, pastor Hamilton, prazer. Juliana, eu vou chamar de Hamilton Juliana, porque aqui não tem apóstolo, não tem pastor, aqui somos amigos. Então, Hamilton, seja muito bem-vindo. Juliana, seja muito bem-vinda aqui em nosso canal. É um prazer receber você aqui. Demorou um pouquinho, mas também caprichamos para receber vocês aqui. E as pessoas querem saber, né? Qual é a história por trás da história de Hamilton e Juliana? Hamilton, seja à vontade. A história... Meu nome é Hamilton, né? Sou casado com minha linda aqui, Juliana. Já começou bem, viu? Tenho 2 filhas. Já começou bem, viu? Tenho 2 filhas, né? Uma de 19... Fique mais perto do microfone, assim, ó. Uma de 19 e uma de 4 anos. E a nossa história foi uma história de muito desafio, né? Desde o início, né? Desde quando a gente se conheceu até o ponto que a gente chegou hoje, foi de vários altos e baixos, né? De momentos de decisões, de perseverar muito para alcançar a promessa que Deus ele tem em nossas vidas, né? E o que me deu esse fôlego de inspiração para eu continuar em momentos muito difíceis, que eu vou relatar alguns aqui, foi a palavra. E às vezes, se a gente tem uma palavra na nossa vida, a gente tem tudo. Você tem uma palavra como Ana, quando foi lá para o profeta, né? E o profeta falou: porque chora, porque anda angustiada. E Ana se levantou, enxugou as lágrimas e seguiu. E ela não falou mais nada, porque naquele momento em diante ali, Ana tinha uma palavra, né? Ela teve uma palavra de esperança. E às vezes a gente não vai ver nada em nossa caminhada, só vai ter uma palavra de que Deus falou que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, né? E quando a gente se apega a esta promessa, a gente vai viver aquilo que Deus tem em nossa vida. E assim foi. Eu comecei a minha carreira da Universal, né? Como obreiro. E como obreiro eu conheci a Juliana, ela era membro da igreja que eu era obreiro. Eu estava fazendo aula para ser Burge, para ir para a obra. Só que para ser pastor, né? Para pastorear na Universal, porque naquele tempo o pastor ia muito novo para a obra, com 17 anos, 18 anos. A igreja já mandava para o fogo, né? Para pastorear. Só que eu ficava aflito porque minha mãe era uma mãe solo
E eu ajudava muito minha mãe. E eu tinha uma barreira, não posso ir para a obra, eu me segurava, o pastor me mandar um tempo depois, porque eu ficava preocupado com ela, como é que minha mãe vai sobreviver? Se eu sou o braço direito dela, eu corro atrás, levo alimento para casa. Enfim, então eu me apeguei quando eu conheci Juliana. Por quê? Porque eu queria um pouco seguro, né? Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Quando eu fui apresentar o pastor, eu já estava com data marcada para eu ir para a obra. E aí foi no momento que eu ia para a vigília um dia de noite, e eu passando pelo corredor da igreja, vi ela desconsolada, que tinha acabado de terminar com o ex dela, né? Felizmente ele Aí você foi consolar ela. Foi um vacilão e ele largou ela e eu encontrei ela naquele dia. Então, quando eu estava passando pelo corredor para ir para a vigília, passar a noite, aí ela estava desbruçada na cadeira, aí eu dei um tapa no ombro dela. Falei, menina, levanta a cabeça, Deus é contigo. Olha que está à sua volta, olha que está diante de você. Mas foi algo assim, eu acho, não é destino, é Deus, né? Eu acho que naquele momento Deus ele me sinalizou, porque Deus não invade relacionamento. Deus ele não, que a pessoa fala, Deus é para você, para mim não. Deus ele me sinalizou e eu fui sensível a essa direção de Deus. E aí eu bati no ombro dela, falei, menina, levanta a cabeça, Deus é com você, que eu vi que ela estava triste. E quando o olho dela se cruzou com o meu, aí eu falei assim, essa menina vai ser minha esposa. E aí eu fui para a vigília, não consegui mais pensar na aula, na vigília, mais nada. E aí eu já fui noivo, falei, Lucas, eu acho que eu achei a mulher da minha vida. Ele, tá amarrado, rapaz, você vai para a obra? Não, eu vou casar, eu vou casar. Eu achei a mulher da minha vida. E eu vinha para o culto todos os dias ali, e já procurando ela. E aí eu tinha acabado de levar minha irmã, que hoje é casada com o pastor, está no Rio Grande do Sul. E eu falei assim, Dani, pega o número daquela menina. Ela falou assim, Pito, como ela me chamava apelido de Pito. E ela falava assim, Pito, você é obreiro? Eu falei assim, não tem nada não, só quero conversar com ela. Que malícia tem isso? Pega o número dela, ela anotou o número, eu liguei para ela. Quando eu liguei, foi a avó dela que me atendeu. Aí eu falei, oi tia, tudo bom? Tudo? Eu posso falar com a Juliana? A gente se falou. Aí já no outro culto que teve, eu já fui levar ela em casa, aí dei um beijo nela e aí começou tudo. Inclusive, eu vou entrar um pouco nessa história aqui, porque é o seguinte, foi na semana passada que a gente almoçou junto? Sim, 15 dias atrás eu fui almoçar na casa deles com eles e eu vi umas fotos suas da sua infância, né? Da sua infância difícil, inclusive. Então, assim, a gente veio de uma realidade muito difícil. Então, desde cedo, né, a gente já começa a ter essa experiência de fé. Porque você me disse, inclusive, que você trabalhava para ajudar sua mãe. Isso, minha mãe era uma mãe muito conservadora. Ela era a mãe que ela criou filhos só, 8 filhos, mas ela era uma mãe muito conservadora na forma de criar a gente, porque a gente morava em um lugar muito perigoso e ela não deixava a gente sair. E por eu ver a dificuldade dela fazendo unha, né, ali desenvolvendo um trabalho para levar o sustento para a gente, e eu via a dificuldade dela, então tinha noite que eu não conseguia dormir. Via uma minha irmã com 3 anos de idade, acordou de madrugada. E foi um dos momentos que eu fiquei a noite sem dormir, pedindo a Deus uma direção. O que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu posso ajudar minha mãe? Que eu vi minha irmã acordar de madrugada e falar, mãe, estou com fome. Ela falou assim, vai dormir que passa, porque ela não tinha nada para dar à minha irmã. E ali foi um ponto crucial, onde eu desenvolvi, né, pedi a Deus uma direção, e ele falou, numa voz audível, peça só para vender amendoim no bar. E aí eu fui pedir, ela não deixou. E aí teve resistência, aí eu pedi de novo, ela não deixou. Aí, pela terceira vez eu pedi, ela não deixou, e aí eu fui orar de novo, né? Falar com Deus de novo, fiquei pensando. Orar, que eu falo, naquele tempo eu não conhecia o que era oração, mas eu ficava em pensamento, né? Perguntando o que é que eu ia fazer, né? Procurando uma saída. E aí veio aquela voz, mande ela mandar sua irmã te levar, ela fica na porta do bairro, você vai entrando, vendendo. E essa foi a jogada de mestre, onde eu consegui, né, convencer minha mãe. E eu comecei a vender amendoim nos bar com 9 anos de idade. E muitos amigos no bar me davam dinheiro, comprava meus amendoins, levava para casa, e ali passou aquele momento de fome, de escassez, né? A gente chegou a um nível estável da minha vida, né? Dos meus 9 aos 14 anos para 12, quando chegou aos 14, minha mãe, o pai da minha irmã faleceu, ela pegou retroativo, né, os tempos, aí a nossa vida já mudou de cor, que foi quando eu já era obreiro da Universal e como eu conheci Juliana, ou seja, já estava preparando para me tirar. Agora eu quero lhe perguntar, você passou essa infância difícil, e Juliana já era patricinha, como é que era a Juliana? Já era mina já rica, de dinheiro, você pensou assim, essa mina é rica, eu vou pegar essa carona aqui, Juliana, me conte aí, quem era a Juliana que a Hamilton conheceu lá, me conte aí. Eu era uma menina que tinha tudo, eu tinha um quarto totalmente decorativo, eu tinha tudo que eu queria, sempre mimada pelos avós. Quem é criado por vó sabe, né? O avô dá aquele carinho, aquele aconchego. Minha mãe
se separou de meu pai, eu ainda era bebê, fui criada por meus avós, morava com meu pai e minha madrasta que sempre me acolheu e hoje é minha mãe, né? E eu costumo dizer que Deus não me deixou órfão, eu tenho ela. Mas quando eu conheci a Milton, o que me chama a atenção agora diante desse bate-papo é algo assim muito forte. Primeira vez que eu fui na casa dele, era uma casa que não tinha nem reboco, era só bloco, aí eu olhei assim, era um vão. Aí eu olhei assim, entrei assim meio que sem graça, porque eu não era rica, eu não tinha muito. Chega um pouquinho mais para frente, isso. Eu não tinha muito, mas eu conseguia ter uma vida mais confortável 10 vezes além da dele. Eu não tinha folga, mas eu tinha um conforto, ao contrário dele, de que quando eu conheci. Sei. E quando eu fui à casa dele a primeira vez que eu olhei, falei, meu Deus, não tem nem reboco, o piso ainda vermelho. Eu estudava em escola particular, usava aparelho, fazia cursos, e eu dizia assim, meu Deus, aí eu entrei. Aí eu perguntei assim para ele, onde é seu quarto? Aí ele falou assim para mim, é ali. Aí estava assim uma porta de lençol, num lençol que fechava assim a porta. Aí ele dizia, é seu quarto, ele é meu quarto. Eu esperei ele me levar para conhecer o quarto, não falei nada, né? Eu senti muito estranho. Pronto, e daí a gente começou a conhecer, eu estudava próximo, sempre ele ia me buscar, e sempre ele queria, insistia em me levar após o culto para casa. Só que eu não sabia o porquê dessa insistência dele de sempre me levar depois do culto para casa. E recentemente ele deixou soltar, ele testemunhou que era para tomar o café da noite comigo, porque naquela época ainda eles passavam muita dificuldade e quando a gente chegava na minha casa lá com meus avós, a gente botava aquela mesa, aquela janta, né? E ele tomava aquele café da manhã, da noite. Conta um pouco melhor, né, do que eu contar. Olha que coisa interessante, eu quero até chamar a atenção de quem está assistindo o nosso podcast. Essas histórias, ou essas lembranças que a gente traz aqui também no nosso podcast, é para que você entenda que, além da fé, além de Deus, a sua história, a nossa história também fala por si, né? A nossa história, a história de quem está ligado no nosso podcast. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que a história do outro é melhor do que a dela. É verdade. Vou ver a pessoa que de sucesso, a pessoa que deu certo na vida, e esquece de que a história dela também, se ela souber usar a história a favor dela, ela pode reverter qualquer situação, não é isso? Isso, e hoje, depois que eu passei muitas situações, né, eu sempre, quando eu vejo alguém em uma aflição ou em uma dificuldade, eu sempre olho para aquela pessoa, quando eu vejo aquele espírito de desistir, eu falo, meu Deus, se ela persevera mais um pouquinho, ela vai receber a vitória. Exato. Ela vai vencer, né? Então, eu sempre busquei essa força de não desistir. Eu prefiro seguir e ver o que vai ser do que eu parar. E o que ela contou aqui sobre eu ir na casa dela era afilar a boia. Era interessante, né? Afilar a boia. E eu tava no culto um dia desse, você tava falando assim, eu cuido da minha esposa porque eu dou o melhor para ela, porque como é que eu ia de encontro, né, a uma pessoa que um dia matou minha fome, né? Que eu saía da igreja às vezes 11 da noite e realmente eu passava, eu lembro que era 2 pão na lata de farinha, 2 para cada um. E depois que comia aquele pão ali 6, 7 da noite, acabou. Eu ia ter que se virar até a hora de dormir, acordar outro dia, comer mais 2 de manhã. E só que eu não. Depois que eu conheci ela, eu falava, menina, espera que eu vou te levar em casa. E aí, quando acabava o culto, eu levava ela em casa, aí ficava na varanda, ela falava assim, aí, quer que eu vá lá botar uma comidinha? Eu falei, oxe, bota lá pra gente comer aqui, se distrair aqui, mas não, para eu comer, filar boia, depois ir com a barriga cheia pra casa, né? E aí eu ia pra casa com a barriga lumiando, feliz da vida. E ali começou a nossa carreira. Eu lembro que a mãe dela falava assim, eu falava, tia, eu vou casar, vou marcar meu casamento. Ela falava assim, menino, para com isso, vai casar como? Você não tem casa, você não tem nada. Eu falei, mas eu tenho um Deus que é grande, tia. Eu vou casar, vou casar com sua filha. Ela, não, vai devagar, você nem estudou ainda. Eu falei, não quer saber de estudo, não, eu nasci para ser empresário. E aí eu falava com aquela certeza, e ela sempre queria me convencer, sabe? E eu sentia que ela queria me dar um drible, jogar para depois, e eu perseverando, não, eu vou casar com sua filha. E aí eu botei na cabeça de a gente vai casar, e marquei meu casamento, a gente não tinha nada para casar. Você sabia que, agora eu vou contar só um bastidor da minha história aqui, que um dia eu pretendo contar a minha história também aqui, interessante, né? Quando eu conheci Gilmara, viu, Edmilson? Eu conheci a Gilmara, a tia dela também disse que influenciava muito o pai dela para que não deixasse eu namorar com ela, porque apesar de eu já trabalhar, mas eu era um jovem, eu tinha 18 anos mais ou menos, e ela dizia que eu era um menino que não tinha nada a dar. Ele vai dar o que para sua filha? Olha o pensamento. Mas
Mas por quê? Porque, na verdade, tinha uma outra pessoa, né, de posses, que queria casar com Gilmara. E aí ela tentou fazer essa ponte, né? E aí, graças a Deus, que não deu certo, né? Então, eu sei que não é o caso de vocês aqui, mas às vezes acontece também isso, né? Se a gente não for firme no que a gente quer, né, amigo? Se você tivesse desistido, se o Juliano tivesse olhado para a sua casa, tivesse olhado para a sua realidade, já que ela não conhecia essa realidade, mas ela também acreditou, né? Sim, sim. Eu tinha apenas 15 anos quando eu conheci Só a 15 Milton. anos? Casei com 16 anos, foi uma luta para casar, porque minha mãe era falecida, a gente teve que buscar a certidão de óbito de minha mãe, que na época ninguém concordava de eu casar tão nova, e também realmente era loucura casarmos tão novos, 16 anos, só que eu estava grávida. E como nós vínhamos da Universal, nós sabíamos o que era o peso de um pecado, o quanto isso atrapalha a vida de uma pessoa. E até então, nós tínhamos... Quando marcamos a data do casamento, eu não estava grávida, mas nós tínhamos caído em fornicação e nós sabíamos que estávamos em pecado. E para continuar naquela prática, teríamos que casar. Daí demos entrada no casamento, buscamos a certidão de óbito de minha mãe durante uma semana, porque a família da minha mãe se negou a dizer onde estava o atestado de óbito dela, para que eu não desse entrada no casamento, uma forma de meio que, vamos embora ver se ganha tempo, né? Sim. Mas a gente perseverou, rodamos os cartórios todos de Salvador, fomos para lá no Bonfim, na rua ali da Igreja do Bonfim, peguei nos mares ali, Cidade Baixa, pegamos o atestado de óbito de minha mãe, corri atrás de meu pai para assinar, meu pai também não queria assinar, disse que... Ele disse no tempo que, uma situação lá que eu não quero abordar aqui, né? Que não ia dar, uma pessoa da qual era falou líder da pra ele que não ia religião dar dele certo. não ia dar certo. Tá, entendi. E aí assinou de qualquer forma, o cartório não reconheceu a firma dele, tivemos que voltar para meu pai assinar de novo, e ele xingando dentro de casa, porque era loucura, eu com 16 anos ter que casar. Só que aí nesse momento eu engravidei, e quando chegou de fato a data do nosso casamento, eu estava grávida, e foi uma loucura, porque quando nós demos entrada no nosso casamento, algo muito importante aqui, a intenção era casar para sair do pecado, Sei. mas após o cartório, o fórum, que não era do cartório, era no fórum No do fórum. Barbosa. Aham. Após o fórum, eu voltaria para a casa da minha mãe e ele voltaria para a casa da mãe dele. A intenção era, quando se encontrasse, namorasse, não ia estar no pecado. E assim, Você quer dar um jeitinho. queria dar um jeitinho. E a gente não iria Não dá estar ideia em não, pecado, viu? Não dá ideia não. iria estar em pecado e iríamos construir uma nossa primeira casa, porque a mãe dele tinha dado um terreno, o subsolo da casa dele, que era um barranco assim enorme. Aí a pergunta que eu quero fazer é lá naquele lugar, na Fazenda Grande? Aham, na ladeira do Isso, Retiro. na ladeira do Retiro. Ah, então já não era no farol, não. Não, aí Era na ladeira do Retiro. Ela me deu o subsolo da casa dela. era um barranco. Era um só. barranco cortado assim, onde tinha 2 tocos levantados na laje. Aí, para eu fazer uma casa debaixo desse subsolo, eu tinha que cortar o barranco todo. Inclusive, esse calo aqui foi desse bendito barranco. E aí, eu tive que cortar o barranco todo Fazer para deixar ele alvenaria. reto, fazer uma parede, alvenaria, para depois começar a construir a casa. Para vocês morarem, né? E eu, porque assim, e eu- a e eu- e eu intenção cheguei a construir essas 2 casas, né? Eu e- vendi, né? Com um acidente de Maceió. E eu cheguei a construir as 2 casas, mas muito depois que A gente casou. a gente casou, porque a gente vai chegar aqui, ó, a gente vai contar a história do nosso casamento, né? O que Deus A ele fez. intenção de sair do fórum, voltar para a casa da minha mãe e ele voltar para a casa da mãe dele era, casados, construirmos essa casa que tinha um barranco Aham. e tal. Eu dava banca nessa época, eu tinha uma turma de 20 alunos de banca, 10 alunos de 1 da tarde a 3 da tarde e de 3 da tarde às 5 mais 10 alunos. Então eu tinha uma renda que era da banca. Sei. Apesar de eu ser criada com meus avós, mas eu sempre vendi revista, vendia bijuteria, dava banca e ele vendia lanche até então. E quando a gente casou, faltando 15 dias para o casamento, 15 dias, eu estava assim, desesperada, porque quando a gente marcou a data do casamento, eu não estava grávida. Então não era problema voltar para a casa da minha mãe, mas como que eu ia casar já grávida? Eu ia voltar para a casa da minha mãe grávida com um pacote e ninguém queria aceitar, entre aspas, né? Eu era muito nova, teve aquele confronto na família, foi uma loucura. Foi um desespero total. E ele chegou uma certa vez, me pegou chorando na varanda, faltava 15, 20 dias para casar. Eu chorava muito. E ele dizia, por que você está chorando? E eu dizia assim, eu vou para o fórum como? Minhas roupas já não estão dando, eu não tenho sapato, eu não tenho ninguém para me levar para o fórum. Como eu vou para o fórum? Era uma loucura, porque assim, eu dizia assim, e na minha mentalidade, por eu ser da Igreja Universal, eu pensava comigo, primeiro eu caso, se não der certo eu me separo. Pelo menos o período que eu
tive relações sexuais, eu não estava no pecado, né? Eu na minha mente. Então eu casei ciente de que depois eu poderia me separar. Você era muito jovem, Juliana. Você só tinha 16 anos, então assim, a gente não pode... Recém-convertida, Não é? eu me converti com 15 anos, então eu tinha, tipo, eu me converti, eu tinha 14, eu tinha 2 anos de convertida, não tinha um discipulado, não tinha uma... Tem gente aí no consolidação. mundo aí com 40 anos, 50 anos, cada separa, eu só tinha Aí 16 eu anos. falei, eu vou Não é não? casar. No mundão aí você não quer saber disso, Eu não. falei, eu vou casar, o tempo que a gente quiser namorar, se encontrar, não vai ser pecado, quando a gente não der mais certo, não quiser mais, separa. E aí eu vi que não era essa a realidade lá na frente. E aí, aí veio a Júlia, né? Aí estamos falando de Júlia aqui agora, nessa a gradeira de primeira. Júlia. E aí quando né? chegou uma semana antes, 15 dias antes de eu casar, ele me pegou chorando. Eu falei, meu Deus, que... Aí a ficha caiu, vou pro fórum como? Quem vai me levar? Minha família chateada porque eu estava grávida. E era aquela agonia, e ele bateu assim de novo no meu, calma, Deus faz milagre em 24 horas, que dera em 15 dias. Só que aí nesse meio tempo, meu avô toda a vida, eu era neta junto com mais 2, só que ele sempre jogava no Loto Fácil. E ele me dava para fazer o resgate do que ele ganhava. E de todos os netos, só o dinheiro só vinha para mim. Toda segunda ele jogava 50, ganhava 30. Ele me dava o comprovantezinho e dizia assim, vá minha filha, confira, veja o que tem e o que tiver lá é seu. E eu dizimava e ofertava aqueles 30 reais. Aí na outra segunda, ele jogava 100 reais, ganhava 40. Ó, minha filha, confira, o que tiver lá é seu. E eu dizimava e ofertava. Eu lembro que para eu casar, eu só tinha uma caixa de televisão daquelas grandona, que era de 29 polegadas, aquela grandona, que minha madrasta tinha comprado para ela, cheia de bugiganga de vasilha. Vasilha plástica, peneira, com esse dinheiro que meu avô me dava, para dizimar e ofertar. Sempre quando eu recebia. Até que um dia, faltando 15 dias, foi quando ele me falou, não chora não, Deus faz milagre em um dia, quem dirás em 15 dias, falta muito tempo. Falei que nada, eu não tenho ninguém nem para me levar pro fórum, meu pai não quer conta, meu pai descobriu que eu estava grávida, fugiu de casa. Foi aquele pandavoeiro, mesmo sabendo que o casamento já estava marcado. E aí, um bendito dia, meu avô confere, e aí, minha filha, o que tiver lá, você é seu. Aí, quando eu confiro, estava lá bolada 370 mil reais naquela época. E quem estava na primeira na fila do pão? Estava milionário, Juliana. Juliana. Aí ele, vai minha filha, confira aí, o que tiver lá é seu. Quando eu conferi, eu falei, o que está lá é meu. Aí eu falei, nossa, meu avô, olha para quê? Chamei meu tio, chamei todo mundo. E ali que tudo começou. Estávamos na primeira fila para comprar o pão e ele virou para mim e disse assim, saia, escolha a casa que você quiser que eu vou comprar e eu vou lhe dar. E em 15 dias que faltava para o nosso casamento, foi uma correria. Ele comprou nossa primeira casa, que era térreo, não tinha laje em cima, era telhado, muito linda, em um lugar maravilhoso da Fazenda Grande, carro na porta, com suíte, uma casa extremamente linda e confortável. Mobiliou, nos deu festa de casamento, até garçom tivemos na nossa festa de casamento. Mas aí a imaturidade a imaturidade que eu posso falar, né? Éramos muito novos, casamos provando o milagre de Deus e depois vieram as brigas, confusões por conta de ciúmes. Era a polícia na nossa porta, era os vizinhos na nossa porta. Tinha noites que eu dormia na casa de vizinhos por conta de tanta briga com ele. E ele vai contar aí o restante. Rapaz, a história é muito doida. Eu Muita loucura. Eu tô aqui já. Eu acredito que era muitas influências, né? Falta de sabedoria, muito ciúme, tinha muito ciúme. E eu casei, fiquei vendendo lanche da Fazenda Grande até o Pelourinho e ela ficou dando banca na escola. Só que Julinha nasceu e aí Julinha nasceu com alergia ao leite e o leite de Julinha já não era alergia, era intolerância, não, né? Era alergia também. Era alergia, porque naquela época não não tinha. Tão... Então, ela nasceu também com alergia ao leite. E o leite era muito caro no tempo, né? Eu lembro que o meu amigo que eu vendia amendoim no bar, ainda levava umas latas para mim lá em casa, depois de casado, ele comprava umas 5, 6 latas de leite e levava lá em casa, seu Antônio. E a gente passava muita dificuldade mesmo. E um certo dia, a minha sogra, que é a avó dela, né? Ela costumava ir lá em casa, ver como a gente estava depois que a gente casou. Só que ela ia, a preocupação, né? Ela ia ver todo dia a gente. Ela foi uma vez, foi 2, foi 3, foi 4. Aí ela ia na cozinha, abria a geladeira, olhava, saía de fininho, vinha com as compras do mercado, colocava na geladeira, arrumava tudo bonitinho, pegava o recibo de luz, levava.
E eu ficava no sofá olhando aquela cena, né? Então, assim, meio tenso, né? Vendo aquilo ali. Aí, um certo dia, eu olhei para ela passou por mim no sofá. Peraí, já sei o que você vai falar. Peraí, tenha calma. Quero agora um minuto de suspense agora aqui, porque o que ele vai falar agora aqui é muito importante. Porque eles estão contando da fase inicial, da fase, vamos dizer assim, né, providencial de Deus, mas agora vai chegar uma outra parte da história que é muito importante você ouvir com atenção, porque às vezes as pessoas pensam que as histórias de sucesso começaram com grandes resultados, ou as histórias de sucesso começaram só com acertos. As histórias de sucesso, elas não começam não somente com acertos, elas começam com erros, começam com tropeços. Então, por isso que eu quis parar agora, dar essa pausa aqui para vocês entrarem, porque do que ele vai começar a falar aqui agora, eu sei porque eu não vivi essa época, mas ele já me contou essa história, e isso, inclusive, me encantou muito trazer para o podcast, não é? Porque vocês estão acompanhando, estão vendo a realidade mudando a cada período. Não é? Nós estamos aqui acelerando o máximo, porque não dá tempo de contar tudo, mas vocês vão ver aqui que a realidade deles tem mudado de forma gradativa. Então, preste bem atenção. Então, vocês já estavam na casa que vocês tinham ganho. Eu certo? dava ele banca, vendia salgados. Para o Pelourinho. Tinha dias que também eu vendia salgados com ele, quando dava, pegava de um lado a sacola, ele do outro, a gente andava ali, São Martins, Barro Reis, Heitor Dias, Pelourinho, Elevador Lacerda, vendia, que eram aqueles salgadinhos de bolinho de queijo, bolinho de camarão. Chegávamos em casa... Quem que fazia os bolinhos, era você? A gente comprava. Às vezes eu fazia, que era empada, né? Eu aprendi a fazer empada e quibe, e às vezes eu comprava um saquinho no bairro, que vendia um saco plástico assim, aí eu sempre tive a visão de empreendedor, comprava o saco e comprava as vasilhas pequenas, embalava, virava 3. Tá vendo aí? Aí com o dinheiro que eu comprava um, se liga aí. Eu ganhava 3, 4 vezes em cima daquele, né? A gente comprava um saco grande Foi assim. o que eu desenvolvi para ganhar dinheiro. Eu lembro que um certo dia a gente saiu para vender, a gente deu esse Barro Reis, chegou no Pelourinho, tinha vendido um pote. Aí eu parei no meio do Pelourinho e falei, Deus, se eu não vender nenhum aqui agora, eu vou pisar de pé tudo, vou jogar tudo fora, porque eu sou um Deus grande. Aí eu orei no meio do Pelourinho, eu e ela do meu lado assustada comigo assim, porque naquele tempo... Era uma sexta-feira. Eu era, uma sexta-feira, eu não tinha vendido nada. Aí eu falei, não, Deus, o Senhor, o pastor fala que o Senhor é um Deus grande, se eu não vender nada aqui agora, eu vou pisar tudo de pé e vou para casa. Aí foi incrível que quando eu subi mais um pouquinho no Pelourinho, tava os baixei, comecei a vender, a gente vendeu tudo, veio para casa andando. Santo Antônio além do carro, feliz da vida. Ali, E isso para ganhar 40, 39 reais de lucro, né, naquela época. Então foi muito desafiador. E aí eu pegava aquele dinheiro, eu lembro que a gente brigava muito, dava a polícia na porta, a família dela vindo, se metendo, porque era muito ciúme da minha parte. Era muito ciúme da minha parte. Puxa mais para você assim, ó. Isso. Era muito ciúme da minha parte, né? E aí a tia dela vinha, a família dela vinha, ela ia para casa da mãe gritando, era um panavoeiro. Eu lembro que a mãe dela falava assim, seu marido pode ser o que for, mas seu marido é um trabalhador, aguenta a onda. A avó dela sempre torcia assim pela gente, né? A avó dela sempre torcia, dava uma voz de esperança assim. Uma das pessoas que sempre incentivou, né? A gente dava conselho, meu filho, para um pouquinho, respire e tal. Sempre foi uma pessoa que incentivou. E a pessoa também que ajudou muito na nossa caminhada, né? Então ela, como eu estava dizendo aqui, ela chegou num certo dia na minha casa e como ela já estava acostumada a ir fazer compra, encher a geladeira, pagar água, pagar luz, levar recibo e eu fiquei observando. Aí num dia que ela entrou e ela foi até a cozinha, arrumou a geladeira, pegou o recibo, quando ela estava voltando, eu falei, tia, agora eu quero falar com a senhora. Hoje foi o limite disso tudo, hoje acaba aqui. Hoje é eu e Juliana, agora eu e Juliana vai seguir nosso caminho. Agora, se tiver um ovo para comer como eu e ela, então a partir de hoje acabou isso aqui. Quando a senhora chegar, fica no sofá. Júlia já nasceu já? Júlia já tinha Juliana? Júlia já estava nascida já era pequenininha. Pequenininha, né? Júlia era bem recém-nascida. E aí ela ficou assim meia engasgada. Júlia ficava na casa dela para a gente vender. Então praticamente quem criou Júlia até os 4 anos de idade era ela. Porque eu dava banca, quem cuidava de Júlia era ela, ele vendia salgados. Então tinha dias que eu ia vender com ele e Júlia continuava com ela. Então tinha semanas que Júlia passava mais com ela do que conosco. Então praticamente Júlia não cresceu conosco, Júlia cresceu. Isso, quer dizer, eu ainda acompanhei um pouquinho, porque quando ela foi trabalhar no laboratório, ela saiu da banca e foi trabalhar no laboratório que a tia conseguiu para ela.
Aí eu acordava, pinchava o cabelo de Júlia, arrumava a a sacola, levava para casa da minha sogra e ia vender lanche, né? E depois do lanche fui lavar sofá seco. E aí foi, quando estava lavando sofá seco, que foi esse episódio da minha sogra, chegou lá em casa e passou direto para a cozinha, fez compra, arrumou a geladeira, e quando ela estava voltando, eu falei com ela, tia, foi até hoje, a partir de hoje agora eu e Juliana, quando a senhora vir, senta no sofá, e a gente tem que vencer, e se tiver um ovo, ela vai comer um ovo. E aí ela saiu meio chorosa, foi aquele pânico, Juliana entrou pro quarto, disse que eu era grosso, estúpido, e aí eu fiquei no sofá até 4 da manhã, né? Repare, se ligue no sofá. Eu fiquei no sofá até 4 da manhã, e ali foi a noite que eu chorei muito. E eu lembro que eu botei um louvor que cantava na Universal, falava assim, me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda, né? Eu não quero informação de Deus que eu não conheço, quero conhecer o Senhor. E olha que já tínhamos provado de milagre. Já tinha provado de muito milagre, né? eu estava vendo um milagre de uma casa, né? Mas naquela noite a minha alma rasgou, né? Eu ouvi, é como se eu estivesse te falando para Deus assim, não, a casa que deu foi a avó dela. E até agora a minha história está no zero. Eu quero que o Senhor apareça para mim. Você queria a sua história. Eu vi o milagre, meu milagre foi dela. O avô deu a casa a ela. Inclusive, essa casa, no início do nosso casamento, era o pivô da nossa briga. Ela falava assim, a casa é minha, vai embora, né? Hoje a gente dá risada com isso, mas naquele tempo, vá, sai da minha casa, a casa é minha. Então, o inimigo usava muito no meio do nosso confronto, que hoje a gente tem maturidade para entender isso. Eu pegava as roupas dele naquela época, cheguei a jogar porta fora em dia de chuva, vai embora, a casa é minha. Aí eu me levantava com força, falava, a casa é de nós dois. Seu avô comprou para nós, somos casados, a casa é de nós dois. Ali eu batia firme ali, mas eu nunca tive meu coração, graças a Deus, nessas coisas, nunca tive malícia. Mas volte ao sofá, que eu quero conhecer o servo do sofá. O mistério está no sofá. E aí o que aconteceu? E eu fiquei até mais ou menos umas 3 horas da manhã orando a Deus, né? E enquanto mais aquele louvor tocava ali, e eu falava com Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero que o Senhor... Eu não fui criado para ver essa vida que eu tenho certeza que o Senhor tem algo para a minha vida. E amostra para mim, né? E ali eu fiquei com Deus a madrugada toda, e quando foi... umas 3h40 da manhã que eu me levantei para desligar interruptor da energia. Quando eu fui desligar, veio uma voz igual de um homem. Eu conto isso para as pessoas que só não acreditam nisso, até o dia de hoje. E quando eu fui desligar o interruptor, veio a voz assim, levante o sofá e olhe, porque você vai forrar o sofá. E eu nunca tinha visto ninguém forrar um sofá, né? Eu entendia de lanche e estava lavando o sofá. Mas naquela noite, Deus ele falou comigo que era para eu levantar o sofá, olhar o fundo. E aí eu arranquei o came de baixo, olhei tudo como era. Eu falei assim, eu consigo forrar um sofá. E aí fui dormir feliz da vida, Deus falou comigo. E aí de manhã cedo eu futuquei ela assim, que a gente brigava muito. Juliana? Como era a mulher, ela era muito braba, eu tinha que tocar nela assim devagarzinho. E era pequena, mas era braba demais. Aí eu toquei nela devagarzinho, falei, Juliana, Deus falou comigo de noite. Ah, foi Deus que falou com você de noite? Tá bom, então peço para Deus tirar o seu ciúme. Ele ciúmava da minha sombra, de onde eu pudesse passar, e eu não podia olhar nem para o lado, nem para cima, nem para baixo. Era um ciúme surreal. Eu acredito que não era um ciúme, era um medo que a gente tem de perder, né? Que a gente olha a nossa inferioridade. E eu acredito que era insegurança, né? Que Deus me podia ser. Não, eu sei hoje porque eu vivi, né? Então, eu acho que não era um ciúme, era uma insegurança. E eu tinha uma insegurança. Poxa, eu vou perder esse passarinho, né? Então, aquela coisa assim, que a gente ficava... Eu ficava a mulher já ganhou uma casa, né? A mulher ganhou uma casa, vou perder essa bocanada. Vai chegar outra, vai ter casa, vai ter tudo, não. Ela era um bilhete premiado. Premiado, era um loto fácil, né? Eu conheci ele dormia no papelão, gente. Então, imagine, de repente, eu venho com um patamar um pouco melhor, porque eu também não era confortável, e ele com dificuldade, então acho que era medo, né? Poxa, ela está mais na frente, ela tem mais possibilidades. Vai com a avó, aposto na Mega Sena. Aí eu sei que... Aí eu fui dormir. Aí eu vou dormir. E de manhã cedo eu acordei, eu fui logo na minha mãe. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei, minha mãe... Ela, que foi, meu filho? Eu falei assim, minha mãe, Deus falou comigo ontem. Aí ela falou, foi, meu filho? Eu falei, foi. Eu falei, Deus falou comigo que eu vou forrar sofá. Eu vim aqui porque o seu sofá está com buraco e eu vou desmanchar ele para forrar. E meu irmão, ele saiu do quarto, né? A casa estava toda sem rebocar ainda, com a minha mãe, que ela tinha acabado de construir a casa, ainda ia rebocar. Aí meu irmão saiu dando gargalhada, ele dava aquela gargalhada e falava assim,
Minha mãe, a senhora já não tem sofá, vai ficar sem nada. Tô dizendo... Olha o incentivo. Isso, filha. Tô dizendo que esse cara é doido, isso aí é doido. Cada dia ele vem com uma ideia diferente. Isso é maluco. Aí eu peguei, olhei pra ele, né, aquele ranking da Universal, aí eu apontei o dedo, tá amarrado, Satanás. Aí é o diabo. Deus falou comigo, Satanás, eu vou forrar sofá sim. E você, Ailton, vai forrar sofá comigo. E assim hoje foi... ele botou irmão para ser colaborador. Hoje ele tem a empresa dele em Simões Filho, né? Ele trabalha também, inclusive ele forra sofá para minha empresa hoje. Eu mando sofá para lá. Que rio, né? Igual. Que rio, né? Mas Deus tem misericórdia dele, minhas orações. Você orou por ele, milagre, com meu perdoou. milagre, né? E aí eu forrei da minha mãe. Não, minha mãe. Aí ele pegou, eu saí da casa da minha mãe chateado. E quando Juliana saiu para trabalhar no outro dia, eu falei, sabe de um, Deus, eu vou desmanchar o meu novo mesmo. Ninguém acreditou, quando ela chegar já vai estar tudo desmanchado e eu vou forrar. Fui no Taboão, comprei grampeador, comprei cama, de manhã cedo peguei o sofá para a varanda e aí comecei a desmanchar o sofá todo para forrar o sofá. Meu sofá novo eu desmanchei todo. Você é corajoso, viu? Sempre foi. Você foi corajoso. Porque se ela chega enquanto o sofá... Não, eu cheguei ela de passou longe. por cima do sofá desmontado. Eu cheguei de longe, eu falei, porque assim, quando a gente casou, meus avós compraram um sofá novos para eles. E o deles, eles nos deram. Então, o meu sofá não era 100% novo, mas estava muito bom. Conservado. Estava conservado. E quando eu entrei na avenida, que era uma avenida de 20 casas, era um portão, que eu olhei, eu falei, meu Deus, meu sofá tá lá em cima, no meio da rua. Eu queria ver sua cara, Juliana. E eu botei a mão na cabeça, eu já cheguei fumaçando. Eu queria ver a cara de que Juliana. loucura é essa? E ele, tô forrando. Eu falei, você tá doido, meu sofá, e agora? A gente vai ficar sem sofá, você não vai conseguir armar. Ele era braço de um lado, recosto do outro, a porta da gente, assim, porque a nossa casa era no térreo, cheia de prego de madeira, e eu chateada. Eu falei, você é louco? Aí eu liguei pra mãe, ô mãe, ele deu fim no sofá. A mãe dela falou assim, deixa ele quieto aí. Aí eu sei que eu desmontei o sofá todo, comprei um tecido... aquele abóbora que chega e incendiava tudo. Aí, tem foto. Aí no aniversário da minha filha Júlia, tava lá o sofá na sala, com babado, todo forrado de cor de aí, abóbora. me diga, ficou bom, Juliana, no sofá? Ficou. Pra quem nunca tinha forrado, sim, ficou bem legal. Ele não O costurou. primeiro. Aonde tinha costuras, ele ia emendando um tecido, Dobrava. botava pra dentro e grampeava. Então, assim, eu olhei assim, não tava como tava antes, bem bonito, formoso. Ele me botou um pó de abóbora que tava agredindo os móveis, mas deu pra passar. É porque, na verdade, ele só recebeu a unção de estufador, mas não de decorador. A decorador veio depois. A decoração já pertencia a ela. Então nasceu a JA. A ajustação, né? E aí eu forrei Nasceu a JA estofado. Nasceu a JA estofado, nasceu ali. Aí eu forrei, aí liguei empolgado pra minha mãe, que eu botei na sala, todo montado, com pé, com tudo. Não sei como, aí falei, minha mãe, vem aqui ver. Aí ela pegou, foi lá em casa, ela, poxa, eu gostei, sentou. Falei, agora eu vou forrar o da senhora, porque a senhora é minha mãe, que a senhora foi incrédula, a senhora não acreditou, só acreditou em Ailton. Mas eu vou forrar. Aí, já no da minha mãe, já tava eu e meu irmão desmontando, porque ele viu a foto do meu. Aí ele já levou fé. Levou fé, né? Aí desmontou comigo, a gente forrou, eu fiquei um dia na casa forrando o sofá. E dali em diante, eu já fui com ela colar panfleto do esporte, forra, sofá, domicílio. Já comecei já, mas o meu negócio tudo era pra já. Né? Madrugada, e quando ficava durante a madrugada, a gente fazia cola de maisena, aquela cola aquela na goma, panela, né? aquela goma no fogo, né? E aí a gente fazia aqueles baldes, botava na garrafa de refrigerante de 2 litros. E quando dava 10h30, 11 horas que a Fazenda Grande já estava deserta, a gente saía colando panfletos, forra-se sofá a domicílio. Forra-se sofá a domicílio. E no outro dia, a porta da lotérica, porque ninguém tinha Pix, ninguém tinha celular, todo mundo ia para a lotérica, estava lá. Como era o nome? Limpar e secar. No tempo era limpar e secar e higienização. Limpar e secar e higienização. Forra também agora a domicílio. Aí, pronto, eu ficava em casa, quando eu chegava do laboratório, porque eu trabalhava meio turno. Minha tia conseguiu um trabalho para mim, para trabalhar das 6 até as 12, 1 da tarde. E aí eu ficava em casa esperando o telefone tocar quando eu chegava do trabalho e agendava um ou outro serviçozinho. Aí o mais impressionante é que eu chegava na casa dos clientes, né? E por eu ser muito novo, né? Eu era magrinho, muito magrinho naquele tempo, franzido. E aí o pessoal abria a porta, quando abria assim, aí falava assim, que ligava, né? Eu ia, oi, eu vim aqui para falar do sofá.
Aí ela, não, meu amigo, não, eu já forrei, eu já resolvi com outra empresa, me Com medo. perdoe. Aí eu, como sempre tive a visão aberta, aí eu via o olhar dela me registrar todo, eu falei, essa mulher não acreditou em mim não. Aí eu voltava para casa com a máquina nas costas, triste, mas daí eu perseverei, botava No mais pra outro frente da dia, rua. mais panfleto. A gente esperava a rua ficar deserta. Teve muito não, né? Muitos não, Teve muitos muito não, não, né? muitos Os não. postes na Fazenda Grande era de uma ponta a outra, cheio de papel. A gente ficava até 2, 3 da manhã colando. E naquela época, eu não sei, não tinha medo de ser assaltado, não tinha nada. A gente só queria sair com balde, com trinchão, colando. E fora que, assim, onde eu forrava o sofá, eu forrava na casa de minha mãe. Era uma escadaria de quase 400 degraus. Sério? E eu tinha que forrar o sofá lá na Era escadaria. muito alto, era uma pirambeira. Numa pirambeira, Rapaz. e eu tinha que subir para botar no carreto. Então, Degraus todo um maior dia, que o outro. ela trabalhava no laboratório, eu ia para lá forrar o sofá na porta da minha mãe, porque não tinha um ambiente para forrar, não tinha dinheiro para alugar um espaço. Então, eu ia para casa de minha mãe, forrava o sofá na porta dela, subia a pirambeira. E quando o pessoal encomendava até puff, eu fazia 50 puff no serrote, no grampeador manual. Então, assim, foi um... Você tinha, assim, pouca máquina, né? Pouca estrutura de Não tinha máquina, né? tinha um serrote, Um um grampeador manual muito manual. Rocama, um grampeador manual Rocama. Esses calos daqui Aqui, é esses tudo calos, da- tudo foi do do grampeador manual que a gente desenvolvia ali o trabalho. Não tinha compressor, não tinha máquina industrial, era aquela máquina pretinha, né? Aquela cinza, botava nas costas, aquele motor já embutido nela, e aí eu ia forrando meu sofá e levando meu voo para casa. Pois é, então, quem está nos vendo nesse momento, eu creio que estão sendo tocadas. Ou quem já teve uma história está voltando a lembrar da sua história, ou talvez esteja tentando iniciar uma história. Porque o mundo não para, a vida não para. Como eu falei aqui, as histórias não são sempre de acertos. E para chegar no acerto, tem muito não. Para chegar ao acerto, tem muita coisa que faz errada, uma costura que saiu errada, um cliente que você chegou lá e disse que não gostou, para ter que refazer o trabalho. Então, mas vocês acreditaram na voz de Deus, né? Ela passou a acreditar no seu potencial. Ele passou a se aprimorar dia após dia, ele começava a se melhorar, a se aperfeiçoar, e ele montou a primeira loja dele física, abriu o CNPJ, e ele ficava, venha trabalhar comigo, você toma conta da loja e eu forro o sofá. E realmente a loja estava bem arrumada, estruturalmente, assim, dentro das nossas condições naquela época. E eu dizia assim, aonde eu vou largar o meu certo pelo duvidoso? Eu estou ganhando bem no laboratório. Na época era o Labaclen, que hoje é o Save, um laboratório muito bem conceituado. E eu ganhava muito bem naquela época. Eu dizia assim, vou nada. Mas assim, o meu coração sempre foi sensível à voz de Deus. Como no início eu casei para sair do pecado, temendo a Deus. Dessa mesma forma, eu dizia assim, eu não vou sair do meu trabalho para não deixar o certo pelo duvidoso, mas eu dizia, Deus, faça a tua vontade, não a minha, que prevaleça a vontade do Senhor, por eu ter um coração também muito temente. E um certo dia, ele fazia campanhas até de oração com os empresários do bairro, os lojistas. Sei. Dia de segunda-feira tinha campanha de oração, aí quando eu passava na rua, aí uma irmã, uma lojista, ai, Hamilton está na oração, no propósito de você largar o emprego e vir trabalhar com ele. Eu falei, ele é maluco, ele está doido. Aí eu passava em outra esquina, ai, a oração dessa semana, Hamilton suplicou para você largar o trabalho e vir trabalhar com ele. Eu dizia, tá bom. Aí um certo dia eu estava indo trabalhar no ônibus, subi na ladeira da montanha, que eu trabalhava no Canela. Eu falei, Deus, me ajude. Era muita confusão, muita briga, porque ele queria que eu trabalhasse com ele. Os clientes já estavam batendo na loja, ele tinha pagado, já tinha contratado uma pessoa para trabalhar com ele. Eu falei, Deus, me ajude. Se for para eu sair, fale comigo. Se não for, traz a paz ao meu coração. E eu lembro que eu sentada ali naquela cadeira perto do cobrador, que é aquela cadeira alta, eu peguei a Bíblia na bolsa e eu falei, Senhor, fala comigo. E quando eu abri a Bíblia, estava escrito que reino dividido não subsiste. Certo. Naquele momento, eu tomei aquele choque, eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Aí fechei a Bíblia, abri de novo e estava lá escrito, reino dividido não subsiste, aquela mesma palavra. E eu, nesse dia, nem trabalhei. Cheguei, fui direto para a sala de doutora Socorro, falei com ela que queria pedir a demissão. E ela, por quê, minha filha? Eu falei, não, vou trabalhar com meu marido, cuidar da minha filha, porque eu tenho ficando muito com minha mãe e tal. E aí, quando eu cheguei, que eu dei essa notícia para ele, ele falou, não acredito. Eu falei, acredite, eu saí do trabalho, eu vou trabalhar com você. E desde então, estamos aqui, trabalhando. E o mais juntos. interessante, né, que essa loja, antes de ela sair do emprego, eu botei a sacola um dia, estava meio chateado, estava trabalhando em um lugar, e eu falei, na partir de hoje eu vou em busca de uma direção.
Aí eu fui abrir o CNPJ, né, que é essa minha empresa hoje, inclusive, graças a Deus, né, ela suportou esses eventos todos, e ela hoje é a mesma JA Estofados, essa empresa que eu abri há 18 anos atrás, né, o mesmo CNPJ, e eu fui lá no site, né, nem lembro onde foi, abri o CNPJ, na hora a mulher abriu para mim o MEI, que não saiu logo o MEI, né, e aí eu vim para cá com o CNPJ, pronto, ter uma empresa, e aí fui alugar o ponto, botei 2 puffs na frente. Só que eu não tinha muito clientes e quando chegava o fim do mês não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu tinha que fazer o quê? Aí ela estava comigo já. Já estava com ele trabalhando. Aí a gente fechava a loja às 5 horas. Deixava a Júlia com minha mãe de novo. Deixava a Júlia com a mãe dela e a gente ia vender lanche até o Pelourinho. De novo no Pelourinho para pagar juntar o dinheiro para pagar o aluguel até a loja pegar pique, né? Para a gente não entregar o ponto. Entendi. E aí a gente ficou quase 2 anos, né? Vendendo lanche de noite. Foi mesmo? Para pagar o aluguel Depois da que abriu loja. a primeira loja. Aí eu falei, meu Deus, eu saí do meu trabalho, mas também já não murmurei, né? Já não reclamei, já estava pegando gosto, porque Sim. eu estava com a liberdade de trabalhar com ele, de ter Júlia perto, mas chegava o dia de pagar o ponto, não tinha o dinheiro, não tinha clientela suficiente. E aí a gente tinha que fechar a loja às 5 horas, ia para casa, fazia as divisórias das vasilhas dos salgadinhos, botava tudo bonitinho, botava adesivo, embalava, botava na sacola e saía para vender. O interessante é duas coisas que Juliana falou aqui que eu achei interessante, porque assim, muitas vezes é natural, tá? Não há nenhum problema nisso, não. Muitas vezes a pessoa tem realmente a preocupação de largar o certo pelo duvidoso. Isso é normal, isso até é justo isso. Por outro lado, quando você também observa, né? Porque mesmo ela trabalhando na outra empresa, mas ela observava a sua luta, a sua dedicação. Sim. A sua confiança naquilo que você estava fazendo. Então, tudo isso ela pesou também na hora de... Sim. Não foi só a oração em si. Por que eu estou falando isso? Porque não é qualquer pessoa que vai largar o seu emprego para, vamos dizer assim, entrar em um negócio, tá? Se ela não tiver a convicção, a segurança. Porque a segurança, para quem está nos vendo agora, de uma história de sucesso, é suportar a fase difícil. Porque quando você tem segurança, você suporta a fase difícil. Quando você sabe o que você quer, você sabe que aonde você quer chegar, a sua história, por mais que passe por dificuldade, você segura a onda, sabe? E uma outra coisa que é muito comum as pessoas às vezes achar que já se começa ganhando muito. Sim. Já se começa ou uma empresa que fatura muito, ou em um emprego que já ganha um alto salário. Até porque quem ganha um alto salário hoje, falo quem é hoje um funcionário de uma empresa, não chegou ali de paraquedas. Não é? Ela é um degrau de sucesso. É um degrau de sucesso. Então, assim, tem gente que, eu se não for para ganhar muito, eu não quero, mas o que você fez? O que a sua história lhe conferiu para você estar ganhando ou achar que vai ganhar muito? Entendeu? Então, é interessante porque quem está assistindo a gente, isso é muito comum do ser humano. A história de Hamilton e Juliana foi fácil. Nada é fácil. Então, a JA, na qual eu sou cliente da JA também, né? Sou cliente de vocês também. Então, assim, ela nasceu, né? Edmilson também, do produto da Videozone também. Eu também sou. Eu também sou. Então, vocês já estão há 18 anos já? 18 anos. 18 anos. A empresa já tem 18 anos, né? Fica na Fazenda Grande, né? Na Fazenda Grande do Retiro. Rua Melo Moraes Filho, número 208. 208, nasceu... Fazenda Grande do Retiro. Nasceu no número 400, né? Foi, número 400. A loja é pequenininha mesmo, em frente à Vila Natal, um confronto de tiroteio que no tempo era. E a gente tinha que tirar tudo correndo, jogava tudo na loja, como não tinha tiroteio. Eu tenho até uma cicatriz aqui de tiroteio e tal, que eu tinha que sair correndo. Eu quero até aproveitar esse momento de vocês, da questão do empreendedorismo, não é? Porque também aí vocês tiveram tempo ainda de começar um trabalho social. Sim. Que é o Resgate. Aí, que é o projeto Resgate, que eu quero que vocês falem também aqui. Essa loja que a gente abriu no início, né? Tem uma ligação uma coisa com a outra? Tem? Tem. Na verdade, tem a ligação no início, né? Que o meu sonho de pastorear no início da minha carreira na Universal. Entendi. Que foi abordada, porque da Universal carrega aquela situação que se você tiver um filho, for casado, não pode ser pastor não mais. E existia aquele sonho, que Deus tinha um projeto, né? Deus tinha um desejo, né? Uhum. Que a gente fizesse essa obra. E então, eu mesmo seguindo a minha carreira empresarial e dando certo, né? Que graças a Deus começou a dar certo,
Inclusive essa loja que a gente abriu pequena, começou uma proposta muito grande, ficou pequena para a gente. E aí chegou a proposta dessa loja, onde é a nossa loja hoje, no meio da Fazenda Grande, a gente botou uma vitrine, né, no tempo. E graças a Deus foi um sucesso, né? Naquela época foi um estrondo. Tem uma época que você passou também a revender sofá? E isso, passei a revender de empresas. Não só fabricava, né? como revendia. A gente passou a não brigar mais tanto, a gente começou a fazer, saímos da Universal, foi um divisor de águas no sentido de a gente conseguir se encontrar como casal. A gente passou a ter um acompanhamento melhor na PIB do Brasil. Sei. A gente conheceu a mais profunda palavra e a gente conseguiu ter um acolhimento, um acompanhamento, uma certo. consolidação melhor. Então, a gente foi se ajustando como casal, como família, e no lugar de vergonha veio a dupla honra, porque Sim. a avenida, a rua que era palco de guerras, de confusões, de polícia, passou a ser palco de testemunho. E pessoas iam lá para nos procurar para pedir oração. Que coisa, né, rapaz? E aí... Deus manteve vocês lá até Isso. para todo mundo ver a mudança, né? Eu estava fazendo caminhada com uma discípula, que ela disse, Ju, eu não me esqueço, o dia que eu cheguei na casa do meu cunhado, pela primeira vez que eu vim de Brasília, e ele disse assim, ó, no final daquela rua ali tem um casal de jovens, eles são evangélicos, e eles têm uma história linda. Eu acompanhei quando eles chegaram aqui, e hoje eles estão firmes na igreja. Uau. Se você for lá, você vai gostar. Poderoso E isso. até hoje ela caminha comigo, já há 15 anos. Ela caminhando comigo e ela estava se lembrando na nossa caminhada sobre esse fato. Então, assim, foram passos constantes de ajustes até que o passo de ajuste foi se aprimorando de acordo ao nosso crescimento. Sim. Então, a nossa família ela foi se ajustando, a gente fez encontro de casais, encontro de líderes, se aprimorou na Batista, abrimos células, passamos a cuidar de famílias, quando, então, aquele desejo que estava lá atrás, meio que amortecido de pastorear, começou a brotar. Aí, inclusive, eu tinha um amigo, Alessandro, né, Alessandro Elane, que a gente brigava, ele vinha na nossa casa, perdia um tempo retado, levava a gente pra pizzaria, acho que eu procurava uma briga só para ele vir pra gente ir pra pizzaria, né? Eu falava, a gente tem que brigar hoje para ele vir pra gente ir pra pizzaria. Mas um amigo que me ajudou muito, eu acredito que... E uma coisa que também, Juliana, é importante que as pessoas estão vendo, Deus primeiramente trabalha por prioridade. Sim. Não é? A gente às vezes quer começar por cima e Deus quer começar por baixo, na base, né? E você falou uma coisa que eu achei legal, porque você falou que depois que vocês se encontraram como casal, Sim. as coisas começaram a dar certo, porque a família, o casamento é a base, Isso. é a base. Então, assim, muita gente que tem sucesso hoje, rico, falo de pessoas ricas, cristãos ou não cristãos, mas que, por não ter a base familiar, o sucesso sobe a cabeça. Isso. Aí entra a traição, E não suporta, não fica tanto tempo de pé, né? entra a soberba, entra a vaidade, entra o orgulho, entendeu? Mas voltando aqui que você estava falando, desse trabalho, vocês acharam tempo ainda para iniciar o trabalho, que é o projeto Resgate na... Aí eu estava já com 7 funcionários na nossa empresa, né? Aí um certo dia Fluindo, estava tudo fluindo, eu não tinha dificuldade naquela como época. família, como empresa, nada. Com família, não tinha dificuldade financeira, né? A gente não passava mais aquele aperto. A vida estava fluindo, estava construindo a casa de praia mais grande, então estava dando tudo certo. Mas um certo dia eu estava na minha fábrica, sentado na escada e vendo os meninos trabalhar, e me deu aquele vazio de alma. E eu olhei para tudo e meu irmão me pegou olhando para a parede, ele falou assim comigo, o que é que você tem? Eu falei assim, eu não me encontrei, eu não sou feliz. Aí ele, como assim você não é feliz? Você tem carro, você tem sua vida boa aí? Eu queria estar no seu lugar. Ele ainda brincou assim. Eu falei, não, mas eu sou vazio. Tá faltando alguma coisa. E aí eu encuquei com aquilo. Tá faltando alguma coisa. Aí fui para cá, tá faltando alguma coisa. E aí quando eu fui orar, Deus falou assim, ó, o meu chamado. Você tem um chamado. E você tem que fazer o que eu mandei. Aí ali a minha vida virou de ponta cabeça. Porque cada dia a cobrança vinha com mais intensidade, com mais intensidade, com mais intensidade. Eu não conseguia dormir, andar, e aquela voz, você tem que fazer o que eu quero, você tem que fazer o que eu estou mandando. E aí Deus me fez a proposta onde ia me levar para o início de tudo. Quando Deus me chamou, antes de a congregação Resgate nasceu o projeto de rua, onde é o projeto Resgate na Escuridão, que a gente já leva alimento na rua, né? Já tem quantos anos o projeto já? O
projeto tem 7 anos. 7 anos do projeto. Que a gente faz o projeto de rua. A gente fazia toda segunda-feira e agora a gente faz uma segunda-feira sim ou não, a gente leva alimento na rua. Esse projeto é sustentado por algumas pessoas há anos já que vem ajudando. A gente toda segunda-feira tem uma equipe que vai para a rua e com esse projeto a gente já levou pessoa para o Rio de Janeiro, já levou pessoa para... Devolveu família a seus lar. Teve um rapaz, Heron, que a gente encontrou na rua. Ele teve casa, foi restaurado, hoje está casado, está trabalhando. Então, várias famílias, assim, por trás do bastidor que a gente faz nosso trabalho, têm sido ajudados por essa obra que é o Resgate, a Congregação Resgate. E depois do projeto já estabilizado, né, a gente, o Senhor, ele tocou no meu coração para nascer a Congregação Resgate. E eu me lembro que a minha vitrine era no primeiro andar. A loja estava no auge da Fazenda Grande do bairro. Foi no momento da minha vida que Deus me pediu o meu Isaac mais difícil da minha vida, porque minha loja estava faturando, estava construindo minha casa de praia, e ele falou, eu quero que você vá, unja esse lugar que é o depósito, que embaixo da minha vitrine era um depósito de construção, porque lá vai ser uma igreja, você vai tomar conta dessa igreja. Então, para mim, seria... Deus estava me chamando para o glamour, né? Para eu ir, a minha loja continuar faturando e eu ia fazer o que eu queria na obra, né? Ministrar a palavra e ia continuar. Aí Deus, não, eu quero que você feche a vitrine, eu quero que você vá para o porão da igreja. E foi um momento, eu lembro que quando eu vi que tinha um empreendimento já de R$4.000, e que o empreendimento de baixo seria mais 4, seria 9, quase R$10.000 de aluguel, eu teria que abrir mão de alguma coisa. Você ia ter que reduzir o faturamento, Isso. porque você ia expor menos, e você ainda tinha que assumir um compromisso eu comecei a demitir, o dobro do que você... Eu comecei a demitir todos os funcionários, de início. Né? A gente demitiu todos os funcionários, pegou um dos recursos que a gente tinha, né, em mão, a gente terminou nossa casa em Mais Grande. Já tínhamos um prédio construído já tínhamos lá onde meu avô comprou a primeira de aluguel. casa, porque onde ele comprou a casa e nos deu, a gente conseguiu... É outro assunto longo. Fazer fundação, levantar um prédio e alugar, né? Essa casa que meu avô me deu, a gente triplicou, a gente fez mais 2. Então, a gente já estava confortavelmente falando financeiramente bem, para de repente ter que abrir mão da vitrine e descer para o porão. Foi quando a gente ficou sem loja física. E aí, o senhor me fez a proposta, aí eu saí ainda estava os funcionários tudo trabalhando na loja, aí eu peguei o óleo, né? Eu sempre andava com um potinho de óleo, desci, fui no térreo, e aí eu joguei óleo no depósito e ainda fiz uma oração, me lembro como hoje, que falei assim, Deus, o Senhor falou que aqui será uma igreja, mas eu quero te pedir pelo dono desse ponto, abre as portas para ele. E aí eu joguei o óleo, o que Deus estava mandando fazer, e retornei para o trabalho de volta, né? E fiquei ali, o primeiro andar. Só que quando foi mais ou menos uma semana depois desse episódio, que eu joguei o óleo, parou um caminhão na porta do depósito e começou a colocar tudo dentro do caminhão. E aí eu da vitrine em cima olhando, vi colocando tudo e vazando no depósito. E eu falei assim, eu desci e falei, Ney, que eu tinha amizade muito com o dono, falei, Ney, por que você está indo embora? Ele, não, eu comprei um empreendimento no Palmiúdo e eu estou indo para o meu próprio depósito agora. Vou sair de aluguel. Eu falei, amém. E aí Deus finalizou, eu quero que você desça. E aí, quando eu fiz uma proposta ao dono do ponto para eu descer, aí ele estendeu a chave, está aqui a chave na sua mão, você sabe o que você vai fazer, faça o que você quiser e me diga. Aí eu peguei a chave. Só que seriam 2 aluguéis, térreo, igreja e primeiro andar loja, né? Muito puxado. Então, eu quero até dizer que é o seguinte, nós vamos colocar o link no canal, abaixo aqui do nosso canal, o link da JA no Instagram de vocês. Vamos colocar também o link do projeto no Instagram de vocês, porque muitas pessoas vão querer saber mais dessa história de vocês, mas elas vão buscar nas redes sociais, que vocês têm uma rede social bastante ativa, né? Então, o que dizer, né, para as pessoas que nesse momento, a Milton e Juliana, estão com uma história difícil, como vocês começaram, não é? Eu queria que vocês, em breves palavras, pudessem dizer para essas pessoas que estão iniciando ou talvez no meio de uma história difícil, porque nós acreditamos que esse canal, ele sempre as histórias vão se encontrar, ou no início, ou no meio, ou no fim de um período, porque a história não acaba. Não. Mas eu queria que vocês deixassem para as pessoas, não é? Como eu falei, vai estar abaixo do nosso canal, vai estar o Instagram de vocês, o contato da loja. Quem quiser conhecer a loja, vai conhecer a loja. Quem quiser conhecer o projeto, vai conhecer o projeto. Ou a congregação também lá. Então,
você, Juliana, o que é que você tem a dizer? Você que viveu, né, de perto essa história que vocês estão falando aqui pra gente aqui. No auge do meu casamento, no meio de brigas, eu fiz um voto a Deus há 10 anos atrás, no meio de todos os ciúmes, e ele descobriu sozinho há mais ou menos um ano esse voto que eu fiz com Deus. Eu tirei o refrigerante da minha vida, que era Coca e Pepsi, em prol de que o Senhor restaurasse o meu casamento, tirasse os ciúmes dele. Certo. E hoje eu não tomo Pepsi nem Coca, só o cheiro já me fascina, mas eu abdiquei em prol do meu casamento. Ele descobriu sozinho, ele foi juntando as peças. Estou falando aqui porque ele já descobriu, mas quando eu fiz o voto a Deus, ele descobriu sozinho, ele não sabia. E quando eu falo que a obediência salva, é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então não adianta a gente construir um império sem sabedoria, sem temor ao Senhor. Porque Ele vai salvar nos dias maus, Ele vai sustentar nos dias difíceis, Ele vai ser a nossa âncora quando os ventos vierem querer avassalar tudo. E nunca é tarde para a gente acreditar em nossos sonhos, né? Porque crendo que o Senhor está investindo na gente. Então, dificuldades virão, tem vindo, temos superado. Ultimamente estamos com outros desafios agora, vencendo outros limites. Aqui é 1% da nossa história. Eu acredito. Aqui é 1%. Recente a gente passou por uma situação, parte 2 virada, com a nossa filha, alergia, tivemos que ir para São Paulo, descobrir sozinha o tratamento, descobrir sozinha o problema de saúde dela. Então, assim, são diversas dificuldades que a gente vai vencendo, mas sempre com discernimento e os olhos fitados no Senhor, porque é Ele quem abre a nossa visão. Amém. Para ir, caminhar e prosperar. E você, Hamilton, que ouviu a voz para desfazer um sofá, o que é que você tem para quem agora está nos assistindo aqui, que ela crê na voz que Deus fala com ela, não é isso? Eu acredito, né, como quem já faliu umas 12 vezes e voltou de novo, né, venceu, eu acredito que a vida da gente é que nem aquela passagem onde Jesus coloca o discípulo no barco e ele fala para o discípulo, vamos para outra margem, né? E Jesus não falou para o discípulo que no meio do mar ia ter uma tempestade. Só falou que ia chegar no outro lado. Se Jesus fala assim, vamos para outra margem e no meio do mar vai ter uma tempestade, talvez muitos não iam entrar no barco. Com certeza. Então Jesus ele coloca a gente no barco e depois ele mostra o que vamos passar, porque a gente não vai ter coragem de voltar para trás. É verdade. Então, o que eu quero que a cada um que está me vendo hoje coloque nos seus corações? Que quando vir um dia difícil, ele lembre não da tempestade, mas lembre da palavra que Jesus falou, que ele vai chegar do outro lado, que é a promessa. E quando a gente se apega à promessa, o que é, Hamilton, que te fez superar momento de briga, como você foi desenganado pelos médicos na sua enfermidade? Foi várias situações que tentou... Ainda tem enfermidade que a gente não falou aqui, mas tem que voltar. Eu fui desenganado pela medicina. Eu também. Ela também passou também. Então, assim, mas o que me sustentava? O que me sustentava era a promessa que Jesus falou que ia fazer. E dentro de minha juventude, eu lá em casa, no chão de casa, orando, ele falava, vou te fazer vencer, vou te levar a lugares sobrenaturais. E essas palavras me sustentou. E todo momento que vinha aquele momento difícil, eu lembrava da promessa dele. E com toda a minha força, eu clamava que ele ia fazer eu passar. Eu passei e estou aqui. E eu digo que eu já passei muita luta, mas que de todas eu fui um vencedor, porque Cristo me fez ser vencedor. Amém. Então, eu quero dar aqui as mãos de vocês, eu quero agradecer a vocês, Hamilton, Juliana, obrigado por me contar um pouco da história, por nos contar um pouco da história de vocês. E esse canal, a ideia desse canal é justamente isso, levar para as pessoas histórias, histórias de vida, história de superação, histórias de dificuldades, porque o que eu tenho dito aqui, nós temos Deus ao nosso lado, mas a nossa história, ela fala muito mais do que muitas pessoas podem imaginar. Como a Hamilton Juliana chegou até aqui, como a Juliana falou, só 1%, ou talvez menos do que eles passaram aqui. Então, você que esteve conosco nesse nosso podcast hoje, a História por Trás da História, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative todas as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também diga assim, eu quero contar a minha história para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, obrigado, Hamilton Juliana, e até a próxima edição da História por Trás da História, como chegamos até aqui. Até lá, pessoal.